Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos passar a voz aqui para o excelentíssimo professor Carlos Nogueira. Ouvem-me bem? Bom, antes de começar propriamente, permitam-me fazer um duplo anúncio. Um é de mim mesmo, e perdoem minha autorreferência. Aos que não sabem, eu ministro uma como universidade online chamada Escola Tomista. São 5 anos, são cerca de 300 aulas ao longo de 5 anos. Quem tiver interesse, eu tenho aqui os dados num cartãozinho, depois eu passo. E a outra coisa é que está aqui entre nós, um querido aluno meu. Eu sempre disse que ninguém é filósofo antes dos 50. A vida desmentiu-me. Está aqui Daniel Scherer, eu não enxergo, está por ali, Daniel Scherer, que já é filósofo aos 30, tem 32 anos, e escreveu um livro fabuloso, um livro de grossinhos, mais de 400 páginas, chamado A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica. É um livro fundamental, eu vou usá-lo na Escola Tomista ao tratar a história da filosofia, né? E no site das edições Santo Tomás há aquela campanha de financiamento coletivo. Recomendo-lhes efusivamente que participem da campanha e adquiram o livro de Daniel. Bom, o tema hoje, o de amanhã é a metafísica, né? O tema de hoje é as falácias do kantismo. Pois bem, não é um assunto fácil para falar em tão pouco tempo, né? Em um livro meu, eu já escrevi sobre as falácias de Kant quanto à negação das provas da existência de Deus. Já o tratei mais extensamente, com uma refutação mais cabal. Mas ainda assim, é possível, ainda que em 1h30, que é mais ou menos o tempo de que disporei aqui para falar, mostrar as falácias desse sistema, dessa doutrina, que, no entanto, é uma das fundadoras da modernidade. E digo mais, não só da modernidade filosófica, mas da modernidade sem mais, da modernidade pura e simples. Depois de Kant, muita coisa mudou, e muita coisa que nós mesmos repetimos hoje, dizemos hoje, e que são equivocadas. Eu digo nós, eu mesmo, todos somos, de certa maneira, influídos por nosso tempo, tem origem em Kant. Daí a importância do desmonte da doutrina de Kant, que é uma doutrina que eu chamo do uróbulo. O uróbulo é aquela serpente ou dragão que devora a própria cauda, né? Na verdade, a doutrina kantiana é um círculo infernal. E muito do inferno em que vivemos no mundo de hoje resulta desse inferno, dessa doutrina que é como, repita-se, a serpente que devora a própria cauda. Pois bem, Kant é filho já, por sua vez, de todo um processo de decadência filosófica e teológica, né? Ele não é o primeiro culpado da coisa, ele não é o primeiro pai do problema, conquanto tem uma importância enorme na propagação desse mal. Ele é resultado de algo que, como diz Daniel Scherer em seu livro, né, começa na própria Idade Média, né? Começa com Dietrich de Freiberg, passa por Duns Scotus, acentua-se gravemente com Guilherme de Ockham, né? Passa pela dúvida metódica de Descartes, né?
e bifurca-se em dupla tendência. Por um lado, o racionalismo de Leibniz e Wolff, e por outro lado, o empirismo de Locke e Hume, que resulta no ceticismo geral de Hume ao negar o princípio de causalidade. Pois bem, este homem Kant, que viveu, cuja obra, cuja doutrina se desenvolve ao longo da segunda metade do século XVIII, né, é em parte resultante de todo esse processo de decadência da própria escolástica, depois da negação da escolástica, apesar de que ele tinha de si já problemas. Ele era um homem de caráter muito difícil, né? Só para vocês terem uma ideia, em 1798 ele cismou, né? Ele meteu na cabeça e reafirmava publicamente que não era verdade que Napoleão iria ao Egito, e sim a Portugal. Isso apesar de que Napoleão dissesse que iria ao Egito. E mesmo quando ele foi, ainda assim ele continuava a negar o óbvio. Então, mas para que a refutação de Kant não se restrinja a algo ad hominem, né? Ou seja, não se trata de desqualificar o adversário, mas sim de mostrar as falácias de sua doutrina, a melhor maneira de mostrar as falácias de uma doutrina, a melhor maneira de refutá-la é compará-la com a doutrina verdadeira. Então, o que eu farei aqui é uma comparação entre a doutrina aristotélico-tomista, ou simplesmente tomista, e a doutrina de Kant. Pois bem, Kant desenvolveu sua doutrina em torno de 3 livros principais: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Hoje não tratarei, por impossível, por falta de tempo, a crítica do juízo. Vou restringir-me à crítica da razão pura e à crítica da razão prática. Pois bem, a pretensão de Kant era nada mais, nada menos que, além de superar a dicotomia, a antinomia entre, por um lado, o racionalismo de Leibniz e de Wolff, né, que pretendia reconstruir o mundo more geométrico, ou seja, ao modo geométrico, é o racionalismo, e por outro lado, como eu já disse, o empirismo de Locke e de Hume. Além disso, ele queria simplesmente refundar toda a filosofia, toda. Dizia São Tomás de Aquino que não se progride na vida espiritual, na vida intelectual, se não se trepa em ombros de gigantes, né? E assim foi. São Tomás, como disse o cardeal Caetano, o homem do Concílio de Trento, né? São Tomás era tão humilde com respeito aos que o antecederam, que herdou a sabedoria de todos. Eu completo, e superou-a. Pois bem, mas Kant não estava satisfeito em trepar em ombros gigantes. Além de ser filho da decadência, ele queria simplesmente acabar todo com o passado. É como se passasse uma esponja no passado e ele reinventasse tudo a partir do zero. É o oposto de como deve dar-se a vida e o progresso intelectual. Pois bem, e ele parte de uma dicotomia entre sujeito e objeto. Atende-se que essa nomenclatura em Kant, sujeito e objeto, já é caudatária dessa decadência filosófica que começa no século XIII, já é, porque não é a linguagem da filosofia clássica, né? Mas assumamos dialeticamente a nomenclatura de Kant em prol da facilidade da exposição. Então, todo dilema, todo drama de sua filosofia, de sua doutrina, gira em torno da relação problemática entre sujeito cognoscente, que conhece, e o objeto que se há de conhecer. Ele problematiza tudo isso de tal modo, gnoseologicamente, que depois dele, dada a sua influência, nenhum filósofo que tenha surgido deixou de tratar o problema gnoseológico. Em vez de tratar a questão do conhecimento como algo preliminar, preparatório, propedêutico a que se conheça o mundo,
a filosofia, a partir de Kant, passa a voltar-se exclusivamente para o próprio ato de conhecimento e sua possibilidade, né? Daí vejo os títulos que eu disse: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Ou seja, são esses três eixos o da sua doutrina, centrados no eu que conhece. Pois bem, ele parte de alguns pressupostos, exponhamos-los. Primeiro, que o homem tem um fim em si. O homem seria o único ente, a única criatura que tem um fim em si. O segundo é o de que tudo quanto conhecemos, não o conhecemos senão a partir de conceitos puros, da razão pura. É a própria razão que impõe a realidade ao objeto. Esses dois princípios basilares é sobre eles que se erguerá sua doutrina confusa, de uma linguagem abstrusa, de uma linguagem muito difícil ler Kant. Ele inventa todos os termos que usa, né? Pois bem, mas antes de prosseguir e desenvolver esses dois pontos de que falo, exponho brevemente o que se poderia chamar a teoria do conhecimento em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, para que se tenha um marco de referência comparativo. Pois bem, para Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, o conhecimento que nós temos do mundo é um conhecimento por abstração. De que modo é isso? Nós que somos entes na fronteira entre o espiritual e o corpóreo, temos um intelecto que tem de ter por ponto de partida o conhecimento sensível dos sentidos. Certo? O mundo se nos dá a nós, aos nossos 5 sentidos externos, né? Audição, visão, tato, paladar e olfato. O mundo dá-se-nos a esses 5 sentidos de maneira que imprime em nossos sentidos coisas chamadas espécies sensíveis. Essas espécies sensíveis, vejam, então a primeira ação é do mundo sobre os nossos sentidos, certo? É o mundo que nos marca os sentidos, assim como marca os sentidos dos animais. Até aqui nós somos iguais aos animais, não a todos, obviamente. Há animais que só têm o tato, mas os animais superiores, os mais desenvolvidos, têm os 5 sentidos externos. Um cão, por exemplo, né? Até agora somos iguais a um cão. O mundo, as coisas reais, as coisas extramentais, imprimem em nossos sentidos coisas chamadas espécies sensíveis. Essas espécies sensíveis vão para os 4 sentidos internos, a saber, sentido comum, imaginação, memória e estimativa. Tá? Esses 4 sentidos, eles, não vou detalhá-los, ao fim e ao cabo, ao fim de um processo de elaboração dessas espécies sensíveis, formam o que se chama a imagem sensível ou fantasma, isto em nós como no cão. Né? Para que se entenda isso minimamente, diga-se que, por exemplo, a imagem sensível ou fantasma de uma maçã, da maçã, reúne todas as possibilidades que conhecemos da maçã. Nós conhecemos maçãs que são verdes ou vermelhas, com casca mais lisa ou mais áspera, de sabor mais ácido ou mais doce, meio farinhentas ou suculentas. Conhecemos maçãs de diversos tamanhos. Esse conjunto de possibilidades das maçãs que se nos dá pela nossa experiência sensível, né, acaba por constituir a imagem sensível da maçã ou fantasma. De modo que se víssemos uma maçã do tamanho do Maracanã, nós desconfiaríamos de que não seria uma maçã, certo? Não está dentro da nossa imagem sensível, certo? Teríamos todo o direito de, se víssemos um rato do tamanho de uma girafa, supor que se tratasse de outra espécie animal, porque não está no âmbito da lei. Pois bem, isto que eu chamei estimativa é o sentido interno mais importante. É ele que
junto com a imaginação e a memória, constitui esses fantasmas, essas espécies inteligíveis. Sucede, porém, que no homem, a estimativa se chama cogitativa, ou razão particular. Por quê? Porque o homem extrapola em sua alma o âmbito do corpóreo. Os sentidos internos têm sua sede no cérebro, mas nós temos operações intelectuais que não dependem do cérebro. Por quê? Nós temos um princípio chamado intelecto agente, que desses fantasmas abstrai as espécies inteligíveis. Falei no início das espécies sensíveis, certo? Agora falo das espécies inteligíveis. E assim como a realidade nos imprime, nos sentidos, as espécies sensíveis, assim o intelecto agente imprime em nosso intelecto possível as espécies inteligíveis, a partir do que podemos pensar, certo? A partir daí, a nossa alma independe do corpo. A nossa alma depende do corpo como um suposto, como um pressuposto. Sem as espécies inteligíveis, eu não consigo abstrair, se as espécies sensíveis ou fantasmas, eu não consigo abstrair as espécies inteligíveis. Mas, abstraídas as espécies inteligíveis, elas são uma imagem fidelíssima da essência das coisas. Quando eu digo na primeira operação intelectual que o homem é um animal racional, esta é uma imagem, entre aspas, que não é propriamente imagem, mas é um reflexo fidelíssimo daquilo que somos nós todos, homens. Ou seja, cuja essência é animal racional. Muito bem? Isso é, de certa maneira, também uma impressão da realidade em nós. Certo? Então, o conhecimento humano, que começa com a impressão dos sentidos, como o conhecimento do cão, termina em algo de que o cão não é capaz, e que é a expressão, a imagem, digamos assim, fidelíssima da realidade que somos nós todos, essencialmente. Somos animais racionais. Essa é a essência cuidada. E a partir daí eu posso pensar, eu posso fazer juízos, posso dizer a árvore é verde, posso fazer um silogismo, etc, etc, etc. Mas vejam, naturalmente, quando eu penso a pedra, intelectualmente, a pedra não está dentro do meu cérebro, não está dentro da minha alma, obviamente. Mas o que está, repita-se, é a imagem fiel, perfeita, fidelíssima da essência da pedra. Certo? Então vejam, o conhecimento humano, desde o conhecimento sensível que temos em comum com os animais, até o conhecimento propriamente humano, ele é intencionalmente um conhecimento da realidade tal qual é. Tal qual é. Quando vemos o verde é verde mesmo. Não é uma invenção do nosso sentido. Se algum daltônico vê outra cor, é por um acidente, certo? Mas nós conhecemos sensivelmente o verde, assim como conhecemos intelectualmente a árvore, a pedra, a maçã, o homem. Conhecemos de fato. Sem o que, aliás, diga-se de passagem, e diluar o bom senso, não poderíamos sequer viver. Não é isso? Se os animais não conhecessem estimativamente, sensivelmente, a realidade, eles não saberiam que ele seria para cruzar com a cadela em dado tempo. Eles sabem, eles têm conhecimento, eles têm conhecimento sensível. O cão sabe que eu sou um homem e não sou um gato, razão porque ele corre atrás do gato e não de mim. Para mim ele abana o rabo. Não é isso? Então, este é o princípio do conhecimento. Nós, intencionalmente, conhecemos a realidade tal qual é. Tal qual é. Nós e os animais, cada um ao seu modo. Os vegetais não conhecem nada, mas os animais conhecem, desde aquele animalzinho que fica parado lá e não tem senão um tato, conhece pelo tato, até os homens, que são os animais superiores, são os animais racionais, os outros são os brutos. Pois bem, essa intencionalidade de busca do conhecimento, ela visa a algo real,
real. Ela, na verdade, se dá dentro do homem, o conhecimento humano, ele não se dá senão por influência da própria coisa extramental. Tudo começa nos sentidos, né? Quando abrimos os olhos, as cores já imprimem sua marca em nossos olhos, certo? Em nossa visão. Muito bem. É contra esse realismo que vai bater-se Kant. Quando eu digo que a doutrina de Kant é como o urólogo, ou seja, a serpente que devora a própria cauda, não digo por nada. Vejamos, ele parece partir de um suposto semelhante ao realismo aristotélico tomista que acabei de expressar. Ele fala em conhecimento sensível e conhecimento racional. Então, quem à primeira vista depara com a terminologia dele, parece-lhe que se move dentro da doutrina tradicional, né? Porque parece que primeiro tudo começa pelos sentidos, para depois elevar-se à razão, né? Parece. Você penetra um pouquinho mais nos livros, às vezes você acha que está no terreno do platonismo, né? Platonismo, você já deve ter ouvido falar de sua doutrina das ideias, né? Era chamado realismo exagerado, né? Para Platão, as ideias existiam em si mesmas, numa coisa chamada hiperurânio, ou sobrecéu. Pois bem, mas à medida em que conseguimos desbravar a selva da terminologia, da fraseologia abstrusa de Kant, começamos a notar que não se trata disso. Ele vai falar em intuição sensível como o primeiro objeto de conhecimento. O que era para esperar que nós tivéssemos, segundo a linguagem mesmo dele, a intuição sensível daquilo que se nos dá na realidade. Né? Mas não. Ele vai dizer que a única coisa que conhecemos é o fenômeno. Não entendam fenômeno no sentido em que o entendemos hoje o mais das vezes. Quando eu digo assim, aconteceu um fenômeno atmosférico, né? Atmosférico. Não é nesse sentido. Fenômeno, que quer dizer etimologicamente o que aparece, aquilo que aparece, isso quer dizer fenômeno, à primeira vista, parece que para Kant é a capa sensível das coisas. A cor, o tamanho, as dimensões, tudo que se nos dá sensivelmente. Parece que seja isso. E ele vai dizer que nós só conhecemos o fenômeno, não conhecemos o noúmeno ou númeno, ou melhor, a coisa em si. Isso é toda a terminologia dele. Então nós não conhecemos a coisa em si e apenas o fenômeno, que ele vai dizer que é captado pelas intuições sensíveis. Então parece que estamos no terreno do platonismo, tá certo? O que nós vemos sensivelmente, né? Mas não conhecemos a coisa em si, que só se conhecerá pela contemplação do mundo das ideias. Parece que estamos em algo semelhante, mas não estamos. O que ele chama fenômeno, e para não ser injusto eu peguei a frase dele, que é a seguinte, veja, o fenômeno é o primeiro objeto do conhecimento, certo? Muito bem? Então, pensa-se, a capa sensível das coisas, sendo que a coisa em si seria de pensar, sua essência não nos seria cognoscível. Bom, já seria absurdo, mas isso não seria novidade na história da filosofia. Mas eis a frase literal dele na Crítica da Razão Pura. O que chamamos objetos exteriores não são outra coisa que simples representações de nossa sensibilidade, cuja forma é o espaço e cuja verdade correlativa à coisa em si nos é totalmente desconhecida. Ou seja, o fenômeno, para ele, aquilo que se conheceria, não é nem sequer a aparência sensível das coisas. A vermelhidão da maçã, né? A textura de sua casca, nada disso, o tamanho, nada, a figura da maçã, nada disso. É a própria impressão que temos dela.
não como ela passando-nos essa impressão. Mas o objeto de nosso conhecimento não é a coisa que nos imprime, mas sim a nossa própria impressão. Não sei se vocês captam a dificuldade disso. O objeto do conhecimento não é a coisa em si, nem sequer suas aparências sensíveis, mas as impressões que estas coisas, em suas aparências sensíveis, nos deixam na sensibilidade. Este é o nosso objeto, certo? Veja a diferença. Eu falei de espécies sensíveis na teoria aristotélico-tomista, na doutrina aristotélico-tomista, né? São as coisas que nos deixam suas marcas, mas o que nós queremos conhecer são as coisas, não as marcas. As marcas nos servem para que conheçamos a maçã. Para Kant, não. O que nós conhecemos é a impressão e não a maçã, porque a coisa em si, ou número ou número, é-nos completamente desconhecida. Logo, trata-se de uma espécie de autismo filosófico. Certo? A dialética entre sujeito e objeto em Kant, ela é interior ao homem. Nós estamos isolados do mundo, né? Mas, pergunta-se Kant na Crítica da Razão Pura, o que nos assegura que o que nós dizemos da realidade seja algo verdadeiro? O que nos assegura isso? Seria de esperar algum referencial externo, porque se queremos saber se algo é verdadeiro, esperamos saber que este algo nos dê a dica de por que é verdadeiro. Mas não. São os conceitos da razão pura, né? São os conceitos de espaço, de tempo. As categorias, ele reduz as categorias aristotélicas a 4, apenas quantidade, qualidade, relação, e ainda inventa uma que é o modo, tá? E subdivide em espécies as mais estapafúrdias. Mas tomemos o caso do espaço. O espaço depende da inter-relação entre os entes que estão no espaço, que fazem. É a relação entre os entes que constitui o espaço. Tá certo? Imaginemos um corpo celeste que se parta. Ele é uno, né? Que se parta e se separe e entre em movimento inercial. Certo? Ele acabou de criar um espaço entre eles. Não é isso? Esse espaço não adianta, né? Então, o espaço depende dos movimentos inerciais dos corpos, né? Aliás, esse é um dos pontos mais interessantes que devemos atualizar na doutrina aristotélico-tomista, né? A relação entre movimento inercial e gravitação, né? É o que se pode chamar a teologia da gravitação. Mas tá, deixemos isso para lá, não tergiversemos. Mas o espaço depende, obviamente, dos corpos que ocupam um lugar, né? Se eu parto uma pedra, aqui eu tenho uma pedra, parto. Se eu a parto ao meio e a divido, eu acabei de criar um espaço entre as novas duas pedras. Mas para Kant não. O espaço existe independentemente das coisas que estão nele, de modo que, se não houvesse nada no espaço, o espaço continuaria a haver. O que é um verdadeiro absurdo. Mas mesmo assim, pergunte-se, e como você sabe? Qual é a prova que você dá para que o espaço existiria ainda que não houvesse nenhuma ente espacial? Ainda que não houvesse nada espacial, não houvesse corpos. Qual é a prova que se nos dá? O conceito puro. É o que se chama as ideias a priori. São as ideias a priorísticas de que vocês já devem ter ouvido alguma vez falar dos a priori kantianos. Da mesma forma, o tempo, né? Para Kant, o que existe não são entes temporais, né? Não sou eu que sou temporal. É o tempo que existe independentemente dos entes temporais. Isso em si já seria um absurdo. Mas pergunte-se outra vez a Kant: como você sabe que o tempo é isso que você diz, uma linha que segue até o infinito, uma linha infinita? Como você sabe? Porque eu tenho a ideia pura a priori. Tá certo? Tá muito bom?
lá. Então, veja que continuamos nesse autismo intelectual. Repitamos-lo. O que você conhece não é a coisa em si, o número, mas apenas o fenômeno, o que aparece. Então era de esperar que conhecêssemos as aparências sensíveis das coisas ao modo platônico, mas tampouco é isso. O nosso objeto exterior, segundo ele, e que na verdade é interior, são as impressões que nossa sensibilidade tem dessas aparências sensíveis. Nem sequer conhecemos as aparências sensíveis. Conhecemos, e isto é que ele chama incrivelmente de objeto exterior, o que conhecemos são as impressões deixadas por essas coisas na nossa sensibilidade. Mas o que garante, pergunta-se ele ainda na crítica da razão pura, que o nosso conhecimento dessas coisas seja verdadeiro, seja efetivo? São os conceitos puros, são as categorias puras. Tudo que não deriva da realidade. O espaço não deriva da relação entre corpos que ocupam lugares. O tempo não deriva de que haja entes corpóreos e que se lhes possa medir o movimento segundo antes e um depois, mas sim das concepções puras de nossa mente. Ora, é isso que se chama filosofia transcendental, porque transcende do conceito puro para aquelas impressões. Tudo que gira dentro do sujeito cognoscente, ao modo como o uróbulo morde a própria cauda, devora a própria cauda. Quando digo autismo filosófico, digo com toda a propriedade, porque é um pensar nada. Você não pensa nada. Você não tem conhecimento da realidade. Pois bem, isso se acentua gravemente, quando ele fala na sua dialética da existência de Deus. Aí chegamos a um ponto absurdo. Kant incorre em repetidos paralogismos ou falácias ou sofismas. Repetidos. Né? Antes, porém, de expor o que diz Kant da existência de Deus, relembremos como São Tomás tratou a questão da existência de Deus. Antes de tudo, diga-se que Deus propriamente não existe. Deus é. Assim como disse Deus no Êxodo a Moisés. Eu sou aquele que é. Certo? Não é eu sou aquele que existe. Existir etimologicamente quer dizer provir de causas. Deus é incausado, logo ele não existe. Ele é. Ele é o próprio ser subsistente por si mesmo. Bom, feita essa breve consideração inicial, digamos que nós não podemos, nesta vida, conhecer a existência de Deus. A essência de Deus. É-nos impossível conhecer a essência de Deus. Porque nossa capacidade intelectual não vai além dos entes compostos. Tá? Lembrem-se que nós somos, em parte animais, em parte intelectuais. Certo? E que esse composto de intelectualidade e sensibilidade ou animalidade faz com que o nosso objeto próprio de conhecimento sejam as coisas sensíveis, as coisas que se nos dão aos sentidos. Ora, obviamente, Deus não se nos dá aos sentidos, e mais que isso, sendo Ele o próprio ser, para que se entenda o que é ser o próprio ser, imagine-se que dessa mesa aqui, branca, o branco saísse dela. Certo? Imagine, o branco saiu da mesa. Seria o branco existente por si mesmo, não é isso? O branco. Claro que isso não existe. O branco está aqui na mesa, está na camisa de não sei quem, está na folha de papel. O branco é sempre um acidente da coisa. Mas suponhamos que ele se alçasse daqui e se tornasse o branco por si mesmo, existente por si mesmo, né? Subsistente por si mesmo. Deus é isso quanto ao ser. É o próprio. Nós temos ser. Deixamos de ter ao morrer, pelo menos nosso corpo. O cão, quando morre, deixa de ser. Deus é o próprio ser. É o próprio ser.
Nós não podemos, pois, conhecer a essência de Deus, porque é-nos impossível conhecer aquilo que não seja composto. Conhecemos ser nas coisas. Nós somos, o cão é, esta mesa é, a pedra ali é. Depois, se não podemos conhecer a essência de Deus, o que nos veio prometer Cristo mesmo, ao dizer, como se lê nas Escrituras, que o que nos espera é aquilo que o ouvido nunca ouviu e que o olho nunca viu, né? Isso é a essência de Deus. Os bem-aventurados veem a essência de Deus, mas nós nesta vida não a podemos ver, não podemos conhecer a essência de Deus. Podemos, no entanto, conhecer que Deus é, para simplificar, que Deus existe. E como podemos fazê-lo? Por um raciocínio chamado quia. Quia quer dizer, não das causas para o efeito. Eu conheço a causa e sei que o efeito decorre dessa causa. Não, ao contrário. Nós só conhecemos o efeito. Qual é o efeito da causa que é Deus? A criação. Tá certo? O universo inteiro. Nós, ao olharmos o universo inteiro, concluímos que ele não poderia ser o universo que se não tivesse determinada causa. E esta causa é o que chamamos Deus. Tá? E para isso, Santo Tomás elaborou suas famosas 5 vias. Né? A primeira pelo movimento, a segunda pela eficiência, a terceira pelo ente necessário, a quarta pelos graus de ser e a quinta pela finalidade das coisas. São 5 vias pelas quais nós alcançamos que Deus é. Isso foi dito também por São Paulo, não a maneira científica, não a maneira silogística, mas foi dito quando ele disse que pelas coisas visíveis o invisível de Deus tornou-se-nos conhecível, coisa que repetirá o Concílio Vaticano I, reafirmando a palavra de São Paulo, e ao dizer que podemos, por nossas próprias luzes racionais, sem a fé, conhecer que Deus é, que existe isto que é a causa sem a qual o universo não seria o que é e como é. Certo? Muito bem. Então, mais uma vez, na doutrina realista, partimos das coisas, certo? Das coisas. Conhecemos efeitos reais. Em cada uma das 5 vias de Santo Tomás, ele começa mais ou menos assim. Como vemos, tá certo? Como nos aparece, ele parte da realidade sensível para alçar-se não a essência de Deus, que nos é impossível, como já disse, mas a que Deus é, para facilitar a que Deus existe. Estão me acompanhando? Está possível acompanhar? Pois bem. Então, mais uma vez, estamos no âmbito do mais estrito realismo. Dizem que Kant nunca leu nem Aristóteles nem São Tomás de Aquino, senão em revistas de vulgarização. É provável. É provável porque sua negação das provas da existência de Deus são de uma puerilidade impressionante. É de alguém que realmente não leu São Tomás de Aquino. Mas tá, concedamos que ele leu e não entendeu. Tá certo? E ele vai negar 3 provas, como se não houvesse 5. A primeira, a ontológica. A segunda, a cosmológica, palavras dele, tudo são palavras de Kant. E a terceira, a teleológica ou físico-teleológica, já o explicarei. Né? A primeira é a ontológica. Na verdade, ele se volta contra, não Santo Tomás de Aquino, mas contra a doutrina de Santo Anselmo, que já fora negada pelo próprio Santo Tomás de Aquino. É a seguinte, a prova de Santo Anselmo de que Deus existe. Não podemos, Deus é tal que não podemos pensar nada maior. Vou simplificá-lo, né? Logo, Deus existe. Certo? Ou seja, Deus é algo tal que não posso conceber nada maior. Logo, ele existe. Estou saltando etapas para resumir em prol do tempo. Né? Santo Tomás já havia respondido, dizendo: sim,
mas pode-se conceber que Deus é tal que não se possa pensar nada maior, nada mais cogitável em termos de grandeza, e, no entanto, dizer é produto da minha mente, isso não quer dizer que não exista, que existe. E conclui Santo Tomás em seu realismo, às vezes doloroso: se Deus fosse evidente, não haveria ateus, e é verdade. Aliás, hoje no mundo, se ele vivesse hoje no mundo, seria mais fácil dizer isso, né? Porque a quantidade de ateus é tal, e que essa é a prova cabal de que, se Deus fosse evidente, se bastasse que cogitássemos que nada de cogitável maior se pode ter com respeito a ele, para que Deus fosse crido por todos, né? E não o é. Pois bem, então Santo Tomás já havia combatido isso que Kant vai chamar a prova ontológica da existência de Deus. Mas atenção, quem deu esse nome ontológico foi Kant mesmo, com uma impropriedade impressionante, porque a prova, ao contrário de ontológica, ela é ideológica, ela é das ideias, certo? Não tem nada a ver com a realidade. O problema de Santo Anselmo era exatamente esse, que ele não conseguiu dar uma prova ontológica, ele tem uma prova antes ideológica, né? No melhor dos casos, ideológica, ontológica. Ontológica vem da palavrinha on, em grego, que quer dizer ente, tá? Então, a ontologia é a ciência do ente, ou seja, de algo extramental, de algo que está fora de nossa mente. Ora, a prova dada por Santo Anselmo é uma prova ideológica. E não ontológica. Mas é aí que Kant começa a mostrar a verdadeira loucura, como sua doutrina é exatamente essa serpente ou monstro que devora o próprio rabo, né? Diz ele, ao refutar aquilo que já fora refutado, esta prova de Santo Anselmo, diz que Deus é a condição de possibilidade de todas as coisas, certo? Sem Deus, as coisas não seriam possíveis. Muito bem, então você tem de provar que Deus existe, correto? Se você diz que ele é a condição de possibilidade de todas as coisas, é porque ele existe. Mas nessa mesma refutação da prova de Santo Anselmo, diz o nosso Kant, e copiei-o para não falhar na reprodução, chama a Deus não ideia pura, ideal puro. Dizer é mais distante da realidade o ideal que a ideia. Então veja, mas como é a condição de possibilidade das coisas se é só uma ideia, ou melhor, é só um ideal, mas mais que isso, esta ideia ou ideal puro é uma suposição que é um ideal fictício, simples criação do pensamento. Então veja, algo que é fictício é uma simples criação do pensamento, é a condição de possibilidade de todas as coisas. Se isso não é a cauda que devora o próprio rabo, a serpente que devora a própria cauda, o que será? Você diz que algo é a condição de que tudo mais seja ou existe, e depois diz que é fictício. Então, o próprio Kant deve ser uma ficção, né? Mas de verdade porque ele, na verdade, ele diz que o próprio eu, ao conhecer-se, não se conhece, porque o eu é a coisa em si, é o número, logo é incognoscível. Tá certo? Isso é fantástico, né? Eu sei que eu sou eu, mas eu não me conheço, né? Ora, todos sabemos que até os animais se conhecem, tá certo? Os animais se conhecem, porque se não se conhecem, não defenderiam sua vida, né? Claro que se conhecem. Bom, então a primeira refutação da existência de Deus por Kant é uma piada, né? Perdoem-me a sinceridade. A segunda, ele refuta o que chama a prova cosmológica da existência de Deus. Na verdade, ele tampouco leu seria referente à terceira via de Santo Tomás, aquela do ente necessário. Mas, na verdade, ele tampouco leu Santo Tomás de Aquino. Ele leu Leibniz.
Leibniz, em todo o seu racionalismo, é uma doutrina grandemente falha, mas ele tinha certas simpatias por São Tomás. Então ele adere, por exemplo, à terceira prova, a terceira via para provar a existência de Deus de São Tomás. E ele mesmo chama essa via cosmológica, né? Não é um bom nome, porque, repito aqui a prova, digo-lhes aqui a prova, essa terceira via, essa terceira demonstração de que Deus é, de que Deus existe, né? Vemos ao nosso redor que as coisas podem ser ou não ser, né? O que hoje é, ontem não foi e amanhã deixará de ser, né? Mas é impossível que entre as coisas mesmas não haja algumas que tenham alguma necessidade, porque se não há necessidade, não há tampouco a possibilidade. Ora, se todas as coisas que existem pudessem ser, no máximo, necessárias por certo ângulo, e todas pudessem ser ou não ser, isso quer dizer que um dia nada foi, nada houve. Razão porque é preciso um ente absolutamente necessário que sempre tenha sido, seja e sempre será. Tá? Essa é a prova, é a terceira via de Santo Tomás de Aquino. Vai ele negá-la. Kant vai ele negá-la e, em mais uma abstrusidade sua, vai negá-la, negando não a terceira via, mas a segunda via, que é a via da eficiência, né? Vai dizer ele que as causas remontam ao infinito, tá certo? E aí ele vai refutar a segunda via, da eficiência. Ele diz refutar a terceira, mas pensa refutar a segunda. Tenta refutar a segunda. Não refuta nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, porque ele nem sequer as leu. Mas, ou se leu, não entendeu. Mas, vejamos por que não se pode remontar na série de causas ao infinito, né? Ora, as causas ou são anteriores, ou últimas, ou médias. A causa última não é causa de nada, porque senão não seria a última, certo? A causa média, ela é a causa da última, mas tem que ter tido uma causa anterior, correto? Porque senão não seria a média. Ora, mas pelo que nós vemos, a causa anterior à primeira também é causada por outra. Logo, nós temos em verdade causas últimas, né? E que não são causa, e as causas médias que são causadas por outras. Ora, se se remonta ao infinito, não haverá uma primeiro da série. Assim como se da igreja que não se remonta a algo primeiro, ou seja, a ideia, o plano na mente do arquiteto, não se chega a lugar algum. É preciso parar no primeiro ponto. Se, portanto, só houvesse causas médias, não haveria causa nenhuma e não haveria nada. Estaríamos no nada. Então, remontar ao infinito na série de causas é impossível. Kant diz que é possível. E, mais uma vez, joga-nos no interior do nada. Porque se tudo é médio e não há o primeiro absolutamente falando, a própria série de causas é impossível. Assim como a numeração, se ela pode remontar ao infinito, na contagem dos números, ela tem que começar do número 1, certo? Não é possível remontar na série de números antes do número 1. Outra coisa é o número negativo, isso é outra coisa. Você tem que começar por 1 e pode ir ao infinito potencialmente. Muito bem. Então, ele refuta a terceira via, mas, na verdade, remetendo-se à segunda via e com esta debilidade enorme. Ele afirma a possibilidade de que as causas remontem ao infinito. Claro, isso que acabo de dizer é de uma dificuldade extrema. É preciso depois dizer que não só não remontam ao infinito, senão que a primeira causa, ou Deus mesmo, não é o primeiro de uma série homogênea, ele está fora da série. Mas esse já é um assunto metafísico mais complexo. Pois bem, então, sua refutação da prova cosmológica, segundo suas palavras, é abstrusa.
E a terceira é a refutação da existência de Deus segundo a prova teleológica ou físico-teleológica. Teleologia quer dizer fim. Telos, em grego, é fim. Ele é com respeito ao fim. Pois bem, isso parte da ordem do universo em Leibniz, e em Santo Tomás, que era a quinta via, partia do seguinte: segundo Santo Tomás, na sua quinta via, vemos que coisas sem inteligência se ordenam a determinados fins. Ora, é impossível que o fim, a finalidade, é dada por um agente intelectual. Né? Como é que uma pedra vai dar-se uma finalidade a si mesmo? Como um animal vai dar-se finalidade a si mesmo? É preciso, então, que o animal, a pedra, o vegetal, seja um instrumento de uma inteligência que as ordene a seus fins. E essa inteligência que as ordena a seus fins é o que chamamos Deus. Essa é a prova de Santo Tomás. Pois bem, nega, dizendo que, na verdade, remete à prova cosmológica, mas, como já vimos, a prova cosmológica seria falha porque as causas remetem ao infinito. E, em última instância, porque remete àquele ideal puro, que é a condição de possibilidade de todas as coisas e que, no entanto, é pura ficção do pensamento. Certo? Pois bem, e ele remata seu sistema crítico da razão pura com a seguinte impressionante afirmação: nós não podemos conhecer a coisa em si, o número, o noúmeno. É-nos incognoscível. Mas pergunte-se, existe ou não existe? Tá certo? Porque uma coisa concedamos que uma coisa é não poder conhecê-lo, outra é que exista. Santo Tomás sempre disse que, suponhamos que desapareça do universo a espécie humana. Desapareça. Não há mais nenhuma criatura racional no universo. Desapareceu. As coisas continuarão a ser como são. A única maneira de que as coisas deixassem de existir é se Deus desaparecesse por impossível. Tá certo? Se ele desaparecesse, desapareceria tudo, efetivamente. Porque as coisas se adequam a Deus, ao passo que nossa inteligência se adequa às coisas. A verdade é uma relação do nosso intelecto às coisas e das coisas ao intelecto de Deus, certo? Pois bem, então pareceria que, de algum modo, ao tratar a coisa em si, o número, o noúmeno, Kant fosse dar uma resposta semelhante, mas não. Ele diz que o número, ou noúmeno, tem dupla face, uma negativa, outra positiva. Você diz, bom, o que é a negativa? É que ela é o limite de nosso conhecimento. Nosso conhecimento só vai até o fenômeno. Ele não ultrapassa, ele não dá o salto do fenômeno para o número ou coisa em si. E para ali, tá, concedamos essa absurdidade. Concedamos. Então você espera que de positivo é que a coisa exista em si. Mas não. É um entes raciones, é um ente de razão. Ou seja, vejam só a circularidade infernal dessa doutrina. Né? Primeiro, as nossas intuições sensíveis são, na verdade, a impressão que coisas nos deixam, e não a coisa em si que nos deixa a impressão. Depois, para que isso seja de algum modo verdadeiro, é preciso que conceitos a priorísticos, ideias a priorísticas, transcendam e deem veracidade a essas coisas. Mas tudo nasceu da nossa mente, certo? Assim como Deus é uma ideia fictícia. Né? Pois bem, estamos ilhados do mundo, isolados do mundo, de maneira que se um touro bravo correr atrás de mim, eu posso ficar parado, porque talvez um touro bravo, não sei se um touro bravo, certo? Mas era de esperar que, embora sejamos autistas, a realidade experimental existisse, houvesse, mas não. É também um ente de razão. A própria coisa em si é um ente de razão. Ou seja, estamos num círculo infernal. Se alguém me pergunta o que é o inferno, eu digo que deve ser algo parecido a isso. Algo parecido, porque é uma circularidade
é angustiante, não é à toa que esse símbolo do róbulo, né, é o símbolo do inferno, infernal. É a cauda, o dragão que devora a própria cauda. Claro, entendeu? Ou seja, é o contrário do símbolo da perfeição, é o símbolo do desespero. E toda a doutrina dele gira em torno disso, né? Mas quando nós pensamos que tivéssemos atingido o cume, o ápice do paralogismo, começamos a ler a sua crítica da razão pura. E aí levamos um susto. Ele diz que aí, no mundo dos entes, entenda-se, a crítica prática, a crítica da razão pura é o que chamaríamos algo relativo. Bom, na doutrina tomista, né, nós temos dois intelectos. Na verdade, não são dois intelectos, são duas faces do mesmo intelecto, né? Temos o intelecto, a razão especulativa ou teórica, e a razão ou intelecto prático, certo? A razão prática, o intelecto prático, ele decorre da captação da lei natural, pela qual se rege a nossa vida moral e ética, ou ética. Aliás, a distinção entre moral e ética é kantiana e não tem a menor razão de ser, né? Ética ou moral são a mesma coisa. Nós, assim como nós, Deus, ao criar nossa alma, já nos infundiu dois hábitos intelectuais. Um deles é o hábito dos primeiros princípios da razão especulativa. Por esse hábito é um termo técnico, tá? Hábitos em latim. Por esse hábito que, quando atingimos a idade da razão, 7, 8 anos, já começamos a entender, sem necessidade de demonstração ou prova, que o todo é maior que a parte, por exemplo. Certo? Basta olhar um todo e sua parte para que, automaticamente, sabendo o que é todo e o que é parte, se esses termos já se nos dão à mente, então já sabemos que o todo é maior que a parte. Certo? Isso é inato em nós, não a coisa, não. Ou seja, nós não nascemos sabendo que o todo é maior que a parte, mas nascemos com um hábito capaz de, ao atingirmos a idade da razão e conhecidos os termos de que se compõe esse princípio, captá-lo automaticamente. Tá certo? Não é preciso, eu não sei demonstrar a vocês que o todo é maior que a parte, é impossível demonstrar. Nós sabemos que o todo é maior que a parte. E nascemos também com outro hábito chamado sindérese, que é o hábito da razão prática. O que é esse hábito? Deus, ao criar o universo, criou a chamada lei eterna. E uma parte dessa lei eterna, chamada lei natural, é a lei que nos rege, pela qual nos regemos em nossa vida prática, ou seja, moral ou ética, né? Seus dois primeiros princípios são: devemos procurar o bem e devemos evitar o mal. Esses são os dois primeiros princípios que qualquer criança, ao atingir a idade da razão, é capaz de alcançar. E a decorrência desse primeiro princípio. Por exemplo, toda vez que uma criança mente pela primeira vez aos pais, ela sente vergonha, né? Mas nós temos a tendência ao pecado, não é isso? Então, de tanto mentir, a gente acaba obscurecendo essa capacidade de captação da lei natural. Mas vejam, esta lei natural é-nos dada por Deus, certo? Como foi instituída essa lei? E, com efeito, é da essência da lei sua instituição, sua promulgação, instituída porque Deus mesmo nos deu a capacidade de captá-la, certo? Bom, mas há mais. Por que devemos viver ética ou moralmente? Por quê? Por que devemos viver, em síntese, virtuosamente? Por que devemos pautar a nossa vida pela virtude? Por um prêmio. Que prêmio é este? É a beatitude ou felicidade eterna. Certo? Todo homem anseia a felicidade ou a beatitude. Isso é algo de um ente intelectual. Almejar a felicidade eterna, a beatitude eterna. Claro, muitos não alcançam que essa beatitude ou felicidade é Deus mesmo, e tem por beatitude ou felicidade o dinheiro, ou o prazer, ou o poder político, não é isso? Ou mesmo a virtude. Os antigos pagãos davam por fim da vida humana a própria virtude. Você devia viver virtuosamente por viver virtuosamente, certo?
Eles não conseguiam, eles não sabiam que há um fim último, que é a beatitude eterna. Por isso diz Santo Tomás que devemos viver virtuosamente para alcançar um dia a fruição de Deus, certo? Bom, então vejam, primeiro, quem nos dá a lei moral é Deus, e nos dá um instrumento de sua captação, que é a sindélise, ou o hábito dos primeiros princípios da razão prática. Mas dá-nos também um prêmio, né? Cumprida moralmente, virtuosamente a vida na Terra, você terá um prêmio, que é a fruição de Deus por toda a eternidade, certo? Logo, você não vive virtuosamente, não combate suas inclinações ao pecado, que se chama tecnicamente ou fome de pecado, né? Você não combate isso tão somente por combater, você combate com vista ao fim, certo? Porque se não o combater, não se atingirá o fim, correto? Veja que é uma doutrina perfeitamente fechada, né? Tem começo, meio e fim, né? É dada por quem criou o mundo, né? É captada pelo interessado, que somos nós mesmos, em vista a uma causa final, que é aquele mesmo que criou o mundo. Por isso Deus se diz alfa e ômega da criação. Dele partiu e a ele voltará. Muito bem. Essa é uma doutrina fechada, é uma doutrina perfeita, cabal, tem causa eficiente, tem causa final, tem causa instrumental, tem tudo. Está tudo fechadinho, né? Aí caímos dentro do livro de... Quanto tempo falta? Hein? Já foi? Então eu deixo para outra parte para tratar essa impressionante crítica da razão prática, em que começa Kant. O número existe. Mas ele não tinha dito que não existia. Mas ele agora vai dizer que existe. Mas por favor, não se animem, porque o próximo tropeço é maior ainda. Tá bom? Então veja, é com grande espanto, com grande assombro, que vemos que na crítica da razão prática, Kant vai dizer que o número, sim, existe. E que existe Deus, e que existe a alma humana, e que são números, né? Ele havia negado tudo isso, né? Ele disse que o eu em si é uma coisa em si, é um número, logo incognoscível, logo na verdade é um ente de razão, e que Deus também era uma criação fictícia do pensamento. Mas agora ele começa a sua crítica da razão prática, dizendo que sim, essas coisas existem. Então você diz, bom, vamos supor que ele certo dia acordou e teve algum grau de lucidez, né? Que essas coisas existem. Mas a decepção é enorme logo veremos que não é bem assim, né? Lembre-se do que referi aqui. A lei moral, veja, antes de mais nada, crítica da razão prática no mesmo sentido de moral. Na verdade, em boa doutrina, em boa filosofia, quando se diz prático, disciplinas práticas, diz-se duplamente as disciplinas morais, que é a ética, a econômica e a política, e as disciplinas factivas, ou seja, que são as artes, a marcenaria, a medicina, a escultura, etc, etc. As artes do belo, as artes servis, as artes liberais. Bom, mas ele não trata aqui das artes, né? Ele resume o prático às disciplinas morais, às disciplinas éticas. Pois bem, mas relembre-se que quem dá a lei moral pela qual nos devemos pautar em nossa praxis, em nossa vida prática, é Deus mesmo, por sua lei natural, que é parte da lei eterna, que é aquela lei mediante pela qual e mediante a providência Deus rege o mundo, rege os homens mediante esta parte da lei eterna, que é a lei natural. Pois bem, e que devemos viver virtuosamente para atingir um fim último, que é a fruição
é a beatitude eterna. Pois bem, para Kant não é nada disso. Na verdade, trata-se do seu famoso imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? É como que uma fé racional, é uma lei moral racional que implica o dever pelo dever. E não é senão outro conceito puro ou a priorístico de nossa mente. O dever pelo dever sem algo em que se pautar e sem um fim que alcançar. Esta é a razão prática kantiana. É o dever pelo dever, é o imperativo categórico que, uma vez mais, é um conceito puro da nossa mente. É transcendental nesse sentido, que vai da mente para a nossa ação. Então, somente nesse sentido. Mas nem provém de algo, no caso Deus, tá certo? E não tende a algo, não tem por fim último. Trata-se de cumprir o bem por cumprir o bem, sem outra finalidade que não a obrigação, o imperativo categórico. Bom, não é difícil notar que a reação absolutamente imoral ou amoral do mundo é uma reação antes a esse imperativo categórico que é a doutrina cristã. Tá certo? Porque realmente você viver virtuosamente por viver virtuosamente, a partir não de uma lei dada por Deus, mas de uma lei criada pela nossa própria mente, é verdadeiramente um absurdo. Não é difícil entender que o mundo tendesse a partir daí a, em vez de seguir o dever pelo dever, seguir o pecar pelo pecar, certo? Já que não há treino final, e já que esta própria lei moral ou imperativo categórico é um produto da mente humana, logo não tem fundamento real, senão na própria lei humana, senão na própria mente humana, a reação extrema do liberalismo a isto, né, a isto de Kant, resultou no mundo que nós vivemos hoje. Tá certo? Claro, Kant já é uma reação à decadência da escolástica, mas o mundo moderno é, de certa forma, uma reação a Kant. Eu lembro, não sei se vocês viram aquele filme Os Intocáveis, com Elliot Ness, né? Eles lutam lá para defender a lei seca, né? Tal, e matam prendem Al Capone, né? Bom, e no final dizem um repórter pergunta lá ao Elliot Ness, disseram que vão suspender a lei seca, e o que é que você fará? Tomar um trago. Quer dizer, tá vendo? É o dever pelo dever, sem nenhuma... Isso é o kantismo, é o dever pelo dever. Não há nenhuma outra coisa que o imperativo categórico. Fazer o bem, evitar o mal, mas a partir de uma lei que é intrínseca ao homem e que morre no homem. Se a doutrina da crítica da razão pura era o autismo filosófico, agora se trata do autismo prático. Tá certo? Bom, não é bem verdade que ele se refere a Deus. E ele vai dizer que Deus não pode não ser o próprio bem. Mas como você prova isso se você negou as provas da existência de Deus? É porque Deus é também uma possibilidade aventada por nossa mente. Tá certo? Embora ele não diga em consequência isso, é óbvio que o é. Né? Ou ele é um perfeito esquizoide. Se trata de uma filosofia, além de autista, esquizoide. Bom, e ele, no âmbito da razão prática, ele vai tratar da religião. E a coisa foi tão escandalosa que houve reação até nos meios racionalistas. E o próprio governo prussiano interveio, pôs conta. Porque ele, com toda uma simpatia pela religião, ele diz que as religiões são cultuais, as religiões implicam culto, tá certo? Ele vai negar todas as religiões e vai atacar duramente, não só, aliás, a Igreja Católica, mas a própria Igreja Protestante. Né? Porque
O que é para ele a igreja? A igreja é o oposto da doutrina cristã. É a igreja invisível. Dos homens que cumprem o dever por cumprir o dever. Pronto. Isso é a igreja. Isso é a santidade. Tá certo? E a história de Adão e Eva, Jesus Cristo e tal, não passam de símbolos. Tá? Coisa que, infelizmente, vai refletir-se no modernismo dentro da própria Igreja Católica. São símbolos. Cristo é um símbolo. Ele concede. Não, Cristo pode ter existido historicamente, mas foi um homem perfeito. Tá certo? Ele tira todo o caráter sobrenatural de Cristo, assim como ele tirou o caráter divino, a origem divina da lei natural, da lei prática, ele também tira da lei religiosa, da vida religiosa, o fundamento divino. Tá certo? Não se trata de revelação, a própria revelação é simbólica. Tá certo? Tudo é simbólico. E ele trata duramente as religiões, especialmente a católica e a protestante. Trata muito duramente. Então, veja, ficou famosa uma expressão sua, de Kant, de que a revolução que ele operava, que ele operaria no âmbito filosófico, em seus três eixos, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática, com a metafísica dos costumes e a introdução à metafísica dos costumes, que são duas outras obras. E, por fim, com a crítica do juízo, era uma revolução copernicana, de Copérnico. Disse ele que as conclusões a que chegava Copérnico, segundo o movimento dos astros em torno do observador humano, só resultavam em conclusões contraditórias, ruins, insuficientes. Logo, Copérnico, em vez de estudar o movimento dos astros em torno do observador humano, passou a fazer o observador humano girar em torno dos astros. Certo? Nisso, aliás, já havia algo da relatividade de Einstein. Mas o fato é que Copérnico não tem culpa nenhuma nisso. Isso é a interpretação que Kant deu de Copérnico. Tá certo? Essa é a interpretação que ele deu de Copérnico. Né? Quem vai ser caudatário dessa revolução copernicana é Einstein. Mas com a relatividade do marco de referência. Mas isso, essa imagem que ele faz, não são as coisas que giram em torno do homem. É o homem que, em seu autismo, em sua circularidade infernal, como a serpente que devora a própria cauda, ele cria o mundo exterior. Não por nada, depois dele surgiria o idealismo radical, que nega, ou ocasionalista, que nega a própria existência das coisas, ou então que as coisas são produto mesmo de nossa mente. Então, ainda não se trata disso. Ele sabe que há algo fora, tá certo? Mas nós não a conhecemos. Não a conhecemos. E o homem gira em torno de si. As impressões sensíveis são do próprio homem. E a transcendentalidade de sua filosofia não remete como na doutrina cristã, a transcendentalidade das criaturas para Deus, mas sim dos conceitos puros para as impressões sensíveis. Ou seja, giram todos em torno do próprio homem e sua dialética de sujeito e objeto é intrínseca ao homem. Não tem nada extensivo. Né? Por isso essa imagem do lóbulo é tão perfeita para a filosofia de Kant. Ele fez o homem girar em torno das coisas, o que quer dizer que as coisas dependem do homem, pelo menos no modo de compreensão humana. Mas quem se deu ao trabalho, e eu me dei, de ler as principais obras dele, e a que custo, né? É difícil, você começa a ler, a certa altura dá vontade de parar, porque é uma sucessão de contradições, de paralogismo, de falácias, etc. Mas ele foi obstinadamente até o final, tentando salvar esse sistema, né, essa doutrina, e que, no entanto, graças a uma já acentuada decadência da humanidade, né, que se começara já no século XII e XIII, né, como eu costumo dizer, a grande doutrina cristã
filosófica, teológica, ela não morreu de velhice. Né? Ela não morreu de velhice. Ela estava na flor da idade com Santo Tomás de Aquino. Por algum mistério do desenho da providência, assim que morre Santo Tomás, começa o declínio. Tá certo? Então começou a morrer na flor da idade. Tá certo? Claro que Kant já está 5 séculos depois disso, né? 5 séculos depois disso, e já é caudatário, mas ele efetivamente, como que foi um deságue, né? O desaguador de correntes conflitantes, o racionalismo por um lado e o empirismo por outro, né? E resolveu de modo que lançou a filosofia para dentro do homem, em vez de a filosofia ser o instrumento que tem o homem para conhecer a realidade. A realidade está separada do homem e não é gratuito que hoje uma consequência extrema disso é que haja o que eu chamo a Revolução Marcusiana. O que é a Revolução Marcusiana? É aquela que eclodiu, deve-se ao pensador da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, de quem dependeu a primeira revolução, que eu chamo marcusiana, que foi o maio de 68 francês. As duas bandeiras principais do marcusianismo nesta revolução, no maio de 68 francês, é proibido proibir. Claro, é proibido proibir, menos aquele que seja contra o que é proibido proibir. Isso é óbvio. Tolerância com todo mundo, menos aquele que seja contra isso. Mas, além disso, a imaginação no poder. Essa é a consequência extrema de uma filosofia autista, voltada para si mesma, circular, infernalmente circular. Nós temos, sim, na nossa maneira de pensar, uma circularidade. Isso se deve à debilidade, do nosso intelecto. O nosso intelecto é o mais débil dos intelectos. Ele está, como eu já disse, na fronteira entre o material e o espiritual. Ele é espiritual, mas ele depende como pressuposto do material. E essa debilidade nos leva a uma circularidade que na escola tomista, alguns aqui são meus alunos, muito obrigado, na escola tomista, eu sempre insisto nisso. O nosso estudo das diversas disciplinas que compõem a sabedoria humana, que começa na lógica e vai terminar na teologia sagrada, ela é helicoidal, né? Mais que circular. Você começa aqui, vai aqui, você volta, volta, por causa da circularidade inerente à nossa debilidade intelectual. Mas isso é uma coisa. Uma coisa é que nosso intelecto, por débil, requeira uma circularidade, um movimento helicoidal nos estudos e na compreensão da realidade. Mas outra coisa é dizer que nosso intelecto não alcança a realidade. Vai uma distância imensa. Pois bem, se você começa por dizer que até o dever ético tem por fim o dever ético, tá certo? Ou seja, é intrínseco ao homem, pronto, acabou-se, né? E é isso que é a santidade. A reação é clara, a imaginação no poder, tá certo? Se o intelecto não serve para conhecer o mundo, então imaginemos o mundo. E é isso. Por isso é que hoje a gente cisma que é um elfo e vai fazer a operação plástica e pôr a orelha de elfo. Nasce homem quer ser mulher, nasce mulher quer ser homem, tá certo? Ou seja, isto é a consequência extrema, mas efetiva, do autismo filosófico kantiano, certo? Se vocês querem uma breve história que, não sei se o Daniel está aí ainda, ele traça muito bem no seu livro, a origem anatomista da modernidade filosófica, a raiz anatomista da modernidade filosófica, né? Começa com Dan Scott e o Friedrich com pôr a vontade no lugar da inteligência. Agora o que passa a reinar é a vontade, tá certo? O próximo passo, com o Guilherme Ockham, é dizer, bom, se é assim, então para que a inteligência? Tá certo? A inteligência não faz aquilo para o que ela é principalmente feita, ou seja, alcançar os universais. Se assim é, vem Descartes e diz, então tenhamos dúvida de tudo. É a dúvida metódica, né? Isso se bifurca em racionalismo e empirismo e vai confluir
em Kant, que diz: se é assim, tudo quanto pensamos é interno a nós. Qual é a consequência atual, moderna, atual, contemporânea da coisa? Se é assim, para que inteligência? Usemos a imaginação e erramos bastante. O homem hoje vive de imaginação. Destrona-se primeiro o intelecto, põe-se em seu lugar a vontade. Depois disso, faz-se o intelecto funcionar, não com respeito ao externo, senão circularmente e altistamente em torno de si mesmo. Né? E, por fim, simplesmente assassina-se a inteligência. O mundo em que nós vivemos é fruto do inteligencídio, né? Certo? A inteligência foi assassinada e vivemos de imaginação. Isto é a consequência extrema do kantismo, que se é apenas um elo da cadeia da decadência, é um elo importante, né? Hoje, até infelizmente, muitos pensadores católicos e até tomistas querem conciliar, por exemplo, o tomismo com Kant. É impossível. Né? Isso é um acordismo fácil, incapaz, impossível de realizar. Né? E quem diz isso é um tomista. Né? A doutrina de Santo Tomás é uma síntese, mas é uma síntese de gigantes. Né? É a síntese de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Boécio, de Santo Agostinho. É uma síntese de gigantes. Né? Enquanto tentar sintetizar Kant e Santo Tomás é como sintetizar um anão e um gigante. Tá certo? Então, fico agora aberto a perguntas. Espero que a palestra tenha contribuído um pouco para o entendimento dessa coisa difícil que é o kantismo, né? Como reduzir a 1h30 uma doutrina enorme, abstrusa, autocontraditória e repleta de falácias. Obrigado.